Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Dinheiro em Ação, o programa que fala tudo sobre a Bolsa de Valores. Direto da B3, eu sou o Márcio Croin e recebo Sandra Pérez, analista-chefe da Coin Valores, para este segundo bloco sobre a M. Dias Branco, a ação em destaque da semana. Se você não viu o primeiro bloco, a Sandra fez um resumo sobre o perfil da empresa e que faz parte do setor de alimentos. Agora vamos falar sobre os prós e os riscos da empresa. Sandra, vamos começar falando sobre os prós da empresa, que vai ter uma demanda nacional muito maior por alimentos nesses próximos anos, né? Certamente com a recuperação da economia. Sim. Vantagens competitivas do Brasil para a produção de alimentos de uma forma geral. E acho que é importante falar isso aqui. Melhora no mix de produtos comercializados. Você falou um pouquinho no primeiro bloco, mas dá para a gente amarrar um pouco nesse segundo bloco também. O que é isso? Então, como a empresa vem fazendo essa reestruturação, melhorando, né, a parte comercial dela, isso que quer dizer? Ela consegue, a parte comercial dela, vender cada marca em várias regiões. Tá. Anteriormente, como nós havíamos comentado, ela conseguia vender uma marca em uma região específica, mas agora a área comercial ela consegue se expandir quase que o Brasil inteiro, né? Então, isso acaba sendo um diferencial dela e acaba melhorando a companhia no resultado final dela, né? Então, isso é bem positivo. Bem Outro ponto importante também, que eu acho que esse você tem que detalhar bastante, produção verticalizada confere maior flexibilidade na gestão dela. O que é uma produção verticalizada no setor de alimentos e para uma empresa como ela? Sim, isso é muito importante, né, para o setor de alimentos, porque a verticalização, o que seria basicamente, né? Ela tem a indústria dela, tá? E dentro dessa indústria, ela tem perto o moinho. Porque o que a empresa faz? Ela tem o seu próprio moinho para tanto de farinhas quanto de gorduras, né? Isso é basicamente quase 60% do custo da empresa, né? Então é bem relevante porque uma companhia que tem essa verticalização acaba reduzindo a parte de custos e despesa e tendo uma rentabilidade melhor. Tá. Ela é a única empresa no Brasil que tem isso? Isso, ela consegue essa vantagem, né, em relação aos seus outros players, né? Então isso acaba sendo uma vantagem melhor e ela consegue ter até margens maiores por conta dessa questão, né? Muito bem, muito bem. E também tem a história do incentivo fiscal, que vai ter uma manutenção de incentivo fiscal. Onde ela tem esse incentivo fiscal? Sim. E por que é importante? Ela tem quase todas as fábricas dela, né? Hoje o incentivo fiscal. Ela fez a renovação desses incentivos para, acho que o mais que vai vencer mais curto prazo é em 2020. Então, e isso, ela tem um incentivo, um desconto, vamos dizer assim, de quase 80%. Então, é bem relevante, né? Algo que a gente é um pouco preocupante caso estiver vencendo, mas como é para longuíssimo prazo, eu acho que não tem tanta preocupação, né? Quantas fábricas ela tem? Hoje ela tem 11 fábricas, 11 fábricas. E 6 moinhos, sendo que 4 moinhos estão integrados com essas fábricas, né? Então, isso acaba ajudando a companhia. E tem um ponto aí bem interessante, que acho que a gente vai conversar até mais para frente, mas eu vou deixar aí para o investidor ficar mais atento e interessado para ouvir o próximo bloco, que ela está fazendo um novo moinho, que é integrado com a fábrica. Então, isso também vai agregar a companhia aí no futuro, né? Muito bem. Outro pró da empresa aqui é a liderança nacional em biscoitos e massas, participação de mercado, Sandra. Sim, isso é bem importante também para a empresa, porque a gente vê que a companhia ela tem uma participação extremamente relevante no mercado brasileiro de biscoitos e massas, né? A companhia ela tem em market share, no Nordeste, onde ela nasceu, ela tem mais de 60% de market share. Eu acho que o segundo maior tem 10%, nem isso, então é muito, muito baixo. E no Sul e no Sudeste, que ela entrou recentemente, vamos dizer assim, desde 2003, ela já tem em torno de 15% a 20%. Tá. O que dá esse mix, por exemplo, em biscoitos de 32,8% agora no final de junho e 31,2% em massas. Exatamente. Bastante. 1/3 do mercado faz parte da empresa. Isso é um ótimo resultado. É bem interessante. Né? E agora vamos falar dos riscos da M. Dias Branco. A gente não pode deixar de alertar o investidor sobre isso. O preço do trigo tende a seguir elevado, dado baixo estoque mundial da commodity. Sim. Está baixo mesmo. Está baixo. E além disso, também como a gente havia comentado, que é um custo para ela o trigo, né? Mesmo ela fazendo a farinha, ela tem que comprar o trigo para processar a farinha para depois ir para o seu produto final. E esse trigo tem grandes oscilações, só que também ela tem um diferencial que
por conta da verticalização dela, ela consegue comprar trigo e estocar isso durante uns 6 meses, de 6 a 8 meses. Então, ela consegue comprar a preços mais baixos do que mercado. Então, isso acaba ajudando ela nessa questão de oscilações do preço do trigo. Tá, tem a forte concorrência que você falou agora do setor de biscoitos e massas, principalmente no sul e sudeste. Mas ela deve crescer, né? Sim, ela deve crescer porque um dos pontos que ela está querendo aumentar e melhorar é a parte do sul e sudeste. Como ela tem uma participação muito relevante no nordeste, não tem um porquê crescer mais, né? Então, onde ela tem que entrar e onde que tem margens um pouco melhores é no sul e sudeste. E é onde que ela está tentando aumentar a participação, né, crescer mais, e aquela fábrica que eu comentei vai ajudar também a companhia, né, que ela vai, como vai ser lá embaixo no sul, ela vai conseguir pegar a parte do moinho, a parte de farinhas e gorduras dela e vai ajudar bastante a região sul e sudeste, né. Por que a renda média do brasileiro, que ainda é baixa, prejudica a empresa? Porque a empresa, principalmente a grande parte da participação dela, da receita dela é no Nordeste, e lá o consumo, né, a renda é muito baixo. E lá eles conseguem vender mais produtos de menor valor agregado, que seria aquelas bolachas de água e sal, mais macarrão. Então, isso não tem um valor agregado tão forte para a companhia em relação a outras regiões que ela consegue vender bolachas recheadas com valor agregado maior, né? Então, isso acaba prejudicando ela por essa questão, e grande parte da receita dela vem ainda do Nordeste, né? Inadimplência e desemprego, o que isso também influencia na empresa? Sim, isso aí acho que todas as empresas de consumo, né, acaba sofrendo bastante nessa questão quando você tem inadimplência e tem também, principalmente, desemprego, né, que acaba prejudicando a parte de consumo, né, da população, né. Para a gente finalizar aqui a nossa área de risco, o Brasil não é autossuficiente na produção do trigo, o que expõe a estrutura dos custos às flutuações da oferta e da demanda internacional. Vocês vão reparar aqui no nossa tabela que entre produção e consumo, o Brasil vai entrando nesse ciclo 2017 e 2018 com menos de 50%, ou seja, vai ter que comprar pelo menos metade desse trigo de fora, é isso? É isso. Porque mesmo a gente todo mundo fala que o Brasil é grande produtor de commodities, mas se você olhar a produção em relação à demanda, ainda é muito aquém, né? Por isso que as empresas acabam consumindo o produto internacional, né? E isso é um ponto prejudicial para as companhias, mas a M. Dias tem um ponto aí interessante, porque além dela conseguir ter aquele estoque maior de trigo, ela também compra o trigo basicamente da Argentina. Quase 80% do trigo que ela compra é vindo da Argentina. E o preço, né, do trigo da Argentina é bem menor do que o trigo de outros países, principalmente dos Estados Unidos, né, que tem um trigo com um valor maior do que o que ela consome na Argentina. Claro que ela compra também de outras regiões, de outros países, mas a Argentina é o principal mercado. E além disso, na Argentina eles têm incentivos, tá? Então ela acaba ganhando, se beneficiando também. É um risco, mas nem tanto, né? Exatamente. No último bloco do programa, a Sandra vai dizer o que fazer com a ação da M. Dias Branco. Comprar ou vender? Até lá!